Veja que o carnaval, a princípio, ele tem raízes em festividades pagãs da antiguidade. Isso é questão histórica, como as Saturnálias e Lupercálias romanas, que eram festas de excessos e celebrações carnais. A origem era de festividades pagãs da antiguidade em que já havia excessos de imoralidade, celebrações verdadeiramente carnais. E vocês podem até fazer uma pesquisa sobre essa época, como que funcionavam estas festas. Com a chegada do cristianismo, alguns destes costumes eles foram absorvidos por tradições culturais. Regionais, culturas foram absorvidas através das gerações, em que na verdade, a única coisa que não foi alterada no decorrer da história foram realmente os objetivos, a essência desse tipo de festividade que está sempre voltada a prazeres mundanos. Há dúvida quanto a isso? Quando nós observamos através das mídias sociais, que você de repente está passando e vê o que está acontecendo nas ruas, nos blocos, nestas reuniões, tudo que envolve realmente isso. Então veja que existem certas formas de festividades, tais como o carnaval, que promove muitas destas circunstâncias de carnalidade, não é mesmo? E a palavra nos diz que nós devemos nos afastar disso. Se nós escolhemos sermos cristãos e vivermos segundo a palavra de Deus, e Deus nos orienta que nós nos afastemos disso, é isso que nós devemos obedecer. Assim como está em 1 Tessalonicenses, verso 22 do capítulo 5, que diz o seguinte: abstende-vos de toda a aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Tudo que vos parecer que é errado, que não está de acordo com a palavra, você deve se participar de festividades como essas, mesmo sem a intenção de realizar atos que estejam em contrariedade à palavra de Deus, é no mínimo, meu irmão, um mau testemunho para você que está em busca de ser um seguidor de Cristo. Além de você estar exposto, né, a tantas circunstâncias complicadas que envolvem estes locais, estes ambientes. A alegria verdadeira para nós que somos cristãos, estamos nessa busca, andando na contramão do mundo, sim, na maioria das vezes, né? A nossa alegria, ela vem exatamente de nós estarmos em comunhão na presença de Deus. A verdadeira alegria, ela não vem de festas, de nada que venha em decorrência de obras da carne, prostituição, tudo que nós já vimos hoje, da bebida, da sensualidade, dessas coisas, mas a nossa verdadeira alegria, aquilo que nos completa, nos deixa plenos, é quando nós conseguimos estar em comunhão com Deus. E essa realmente é a nossa verdade. Nós observamos que determinados ambientes, festividades, circunstâncias, realmente tem uma exaltação que em nada lembra Deus. Muito pelo contrário, até existem manifestações em determinadas épocas do ano, como essa, em que buscam ridicularizar os cristãos, que buscam se utilizar de imagens, não é mesmo, relacionadas às escrituras sagradas, em busca de heresias, blasfêmias, não é mesmo? Nós já presenciamos, em que alguns deixam muito claro que a quem adoram, não é mesmo,
Me lembro até uma vez de foi muito comentado, como se chama, desfile, né? Em que colocaram uma figura representando o Cristo e outra representando o diabo, então o diabo vencia Cristo. Não é mesmo? Então, veja que esse é o desejo, essa é a adoração, não de todos, mas de pessoas que estão ali no meio envolvidas nesse tipo de coisa, que nos cabe realmente nos afastarmos, respeitarmos as pessoas enquanto cidadãs, conforme a lei, a que todos nós estamos submetidos. Mesmo que nós, enquanto cristãos, não sejamos respeitados, muitas vezes na nossa crença, no nosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, ao nosso Deus, não somos respeitados. Mas não é a postura do outro que nos define. O que nos define é a nossa postura em relação a todas estas coisas. Há uma diferença real, gritante, explícita entre aqueles que estão nessa busca de servir a Deus e os que vivem contrários a isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, meus irmãos, as orientações que nós temos no que se refere às Escrituras de Deus é realmente nos mantermos como nós vivemos a nossa vida. Não é mesmo? Existem épocas do ano em que realmente é mais explícito o agir de pessoas envolvidas em determinadas práticas, não é mesmo? Que alguns consideram das trevas, ou idolatria, ou obras da carne, como um todo, né? E a nós que somos cristãos, nos cabe continuarmos no nosso caminho, não é mesmo? Cada pessoa vivendo da forma como lhe convém e assim espera determinar o nosso futuro. Então, devemos sim viver os nossos dias de acordo com a fé que professamos, a prática do Evangelho, evitando tais práticas ou aproximação em relação a estas coisas, mas também nos cabe, nesse trabalho missionário que estamos já há longa data, eu estou desde 95, com esse trabalho missionário, de levante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através das nações. Nós não podemos, não nos cabe a autoridade que Deus nos permite, no poder do seu Santo Espírito, de alertar as pessoas. Porque assim como nós temos aqueles que intencionalmente estão em meio a todas estas coisas, já falamos hoje, nós temos aí uma geração de inocentes e de pessoas em estado de vulnerabilidade que muitas vezes estão em circunstâncias dessa natureza por desconhecer a palavra viva e eficaz do nosso Deus. Para a honra e para a glória do nosso Deus, nós precisamos, com o nosso coração muito em paz, nos posicionarmos acerca destas coisas. Nem sempre as pessoas que hoje têm esse entendimento cristão ou entregaram as suas vidas ao nosso Senhor agiram dessa maneira. Muitas vezes estou falando com cristãos que já possam ter participado de muitos carnavais, não é mesmo? De muitas festividades dessa natureza, mas sentiam, na verdade, um desconforto gigantesco nos seus corações. Era o Espírito Santo de Deus chamando você para fora de todas estas coisas e entregando cada um de nós as nossas vidas nas mãos do Senhor através do nome do Messias,
Assim como em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não viemos aqui de forma alguma para trazer culpa ou julgamentos, como já falamos, em relação às pessoas que muitas vezes viveram uma vida diferente da forma como Deus nos orienta, muitas vezes por ignorarem a palavra de Deus, não terem tido acesso às informações tão importantes para a nossa segurança. E o importante é que nós venhamos a compreender a essência da palavra do nosso Deus, nos arrependermos, termos ciência de que realmente erramos em outras oportunidades. Veja que em Atos 3, no verso 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Carnaval não é uma festa cristã, não é mesmo? Estou falando agora para cristãos. Devido às suas origens, tem raízes pagãs, não é baseada em nenhuma espécie, nenhum tipo de princípio bíblico, promove desejos da carne, não é mesmo? Muitas pessoas caem em erro durante estes períodos, realmente é algo que a Bíblia condena, vai contra ao chamado que Deus espera que todos nós venhamos a nos tornarmos seguidores do Cristo, imitadores, na verdade, do nosso Senhor, esta purificação em relação aos nossos erros, a separação das coisas deste mundo que não nos convém. E em tudo que nós venhamos a realizar nas nossas vidas, que seja dado glória a Deus. E o que nós observamos nestes ambientes, da forma como tudo vem se conduzindo, nada glorifica a Deus e muito menos promove a sua adoração. Além de nós observarmos que compromete muitas vezes o testemunho cristão, afastando as pessoas de Deus e do propósito de sermos luz, de sermos sal na terra. Então, como cristãos, meus irmãos, nós devemos realmente observar todas estas coisas, pensar nas coisas que vêm do alto e não nas que são aqui da terra, não é mesmo? É tanto trabalho, meu irmão, é tanto trabalho que nós temos para realizar a serviço do eterno, do reino de Deus, que na verdade, para quem é cristão e está na prática do evangelho, nem há tempo hábil para esse tipo de situação. Mas nós vemos que pessoas estão realmente, muitas vezes, se sentindo perdidas, não é mesmo? E eu não falo única e exclusivamente da festividade que nós estamos vivendo nesse momento, mas em muitas outras, não é mesmo? Em que as pessoas se jogam, colocam muitas vezes até as suas vidas em perigo, em decorrência de circunstâncias dessa natureza. Então, vale muito essa reflexão, principalmente você que busca ser cristão, que tem uma família, em que o diabo se alegra com a destruição do seu lar. É o que ele, é um dos objetivos, é ver a destruição da sua família, ver a decadência dos seus filhos, ver realmente o seu fracasso financeiro, tudo que não é de Deus, porque Deus, muito pelo contrário de todas estas coisas, quer ver você firme, forte, feliz, saudável, com a sua família edificada sobre a rocha, tendo uma vida próspera, não é mesmo? Inclusive financeiramente, porque prosperidade não envolve só dinheiro. E você possa ser um testemunho do agir de Deus na sua vida. Veja que existem coisas transitórias que muitas vezes as pessoas se apegam. E existem propósitos muito maiores nas nossas vidas que nós, que temos um pouco mais de maturidade, precisamos refletir, falar, nos manifestarmos e fazer com que essa mensagem siga em frente.